Bom, pessoal, vamos prosseguir com essa parte inicial da nossa disciplina, vendo outra estrutura de comandos que é presente em todas as linguagens de programação e que é, obviamente, muito importante em Python e tem suas peculiaridades. Talvez a principal dela seja o fato de Python definir uma função, possuir uma função que facilita, na maior parte das vezes, a utilização dessa estrutura, que são os laços de repetição. O nome formal é laços de repetição, todos nós chamamos geralmente por loops. O que quer dizer isso? Qual é o foco dessa estrutura de comando chamado laço de repetição? Enquanto as condicionais criavam um desvio no código, ou seja, eu vou para cá se alguma coisa acontecer e vou para lá se não acontecer, os loops vão forçar a repetição de um determinado trecho. Então aqui nós vamos estar interessados em fazer o seguinte, olha, desta linha do script até outra, você vai fazer isso aqui 100 vezes, 1000 vezes, você vai repetir isso até que alguma coisa aconteça. Então nós estamos falando de repetições. A gente comumente chama isso de loops, porque ele fica dando voltas no script. Mas antes de falar de loops em Python, é interessante, como está aqui no texto do nosso Jupyter Notebook, explicar o que faz a função range. A range é interessante no Python. Ela é uma função, basicamente, gera uma sequência de números inteiros conforme você pede, dando um limite inferior, um limite superior e dando o que a gente chama de passo, de quanto em quanto você avança dentro dessa sequência. Então a range cria o que nós podemos chamar de um intervalo. Intervalo que começa no primeiro parâmetro que a gente passa para a função e termina um valor antes do segundo parâmetro. E avança em cada um deles conforme a gente especifica, um valor chamado de passo. Então, aqui na primeira célula aqui de texto, está a definição formal de manual da função range. Ela tem um start, um início, um end, um fim, e um step, um passo. E repetindo, o que ela faz? Ela cria uma sequência de inteiros. Essa sequência de inteiros facilita muito fazer repetições. Nas outras linguagens, nós fazemos similarmente, dando o início, o final e o passo, mas a gente não guarda essa sequência. A gente usa quando é feito o loop. O Python permite que a gente crie um tipo, que a gente vai ver daqui a pouco qual é o tipo, onde você tem esses valores que ele percorreu salvos. O valor do que aquilo a gente chamaria em outra linguagem de um contador, de cada parada que ele deu nessas voltas. Então, se eu quero dar 100 voltas num trecho de código, eu vou criar um intervalo que começa em 0 e vai até 99. Ou começa em 1 e vai até 100. A especificação desse intervalo é dada pela função range. E como é que isso acontece? Acho que sempre é mais fácil a gente ir logo para os exemplos das células. Como sempre, o nosso notebook vai estar disponível no Moodle para consulta dos textos, mas de que a gente está falando? Então, nessa aqui, vamos apagar a saída primeiro, nessa célula de código aqui, como eu disse, eu tenho uma função chamada range. Ela tem até 3 parâmetros. Se eu der apenas um parâmetro para ela, ela assume que isso é o fim do intervalo que eu quero fazer. Então, se eu dou range 10, como está aqui, ela assume que o início é no número 0, ela assume que o final é no número 10 e o passo, quer dizer, de quanto em quanto ela chegar lá, é de 1 em 1. Então, ela vai criar uma sequência que começa de 0 e vai até 9. Ué, mas você não disse que o fim era 10? O fim é 10. Mas a sequência que é gerada, o fim que você passa para a função range, pode ser 10, mas a sequência gerada vai parar no 9. Ou seja, ela sempre cria um intervalo de 0 até n menos 1, onde n é o que a gente passa dentro do range.
É como está nessa célula aqui, range 10, gera um intervalo de 0 a 9. Agora vamos rodar. Tá? Tem um range de 0 a 10, se eu quiser ver isso aqui, a gente vai ver como é que faz. Se eu quiser ver isso contado, já vi embaixo como é que especifico. Ele simplesmente está dizendo que isso aqui é um range. Então, notem que é como se eu criasse uma nova entidade na linguagem. Eu tenho uma coisa chamada intervalo, uma coisa chamada range. Isso vai ser útil em vários passos da linguagem, principalmente para fazer um loop. Isso que está chamando a atenção. Se eu quiser ver o que está dentro desse range, eu vou ter que transformar ele em outro tipo. Porque o range ele vai dizer, eu sou um range de 0 até 10. Mas ele não diz para você, eu sou um 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E isso é outro tipo que a gente já passou por ele nas outras duas aulas, mas não parou para observar, que é a lista. Listas e outras estruturas de dados serão objeto da próxima semana. Mas a gente já vem vislumbrando essa estrutura desde a primeira aula. E aqui ela aparece de novo justamente se eu quiser ver o que está dentro de um range. Afinal, o que é um range? O que é um intervalo? Eu tenho que converter esse range numa lista. E a estrutura em Python se chama list. Então, eu não disse aqui que se eu colocar de 0 a 10, se eu colocar simplesmente 10, ele vai criar um range de 0 a 10 porque eu só dei o parâmetro final. Mas ela pode aceitar até 3 parâmetros. Como é que eu falei que era? Então, o primeiro parâmetro, início, vai começar no 0. O último parâmetro, 10. Então, se o fim é 10, ela vai até o 9. Então, é preciso lembrar disso. Se eu não disser nada, sempre começa no 0. E o fim, ele vai parar sempre 1 antes do fim. E o passo é 3. Então, ele vai considerar. Isso aqui, isso que eu estou marcando agora, cria o range. Mas eu não estou vendo o conteúdo. Para eu ver o conteúdo, eu tenho que transformar isso numa lista, que é o que essa célula está fazendo, convertendo o tipo range no tipo lista. Quando eu fizer isso, fizer a menção, a gente vai ver o que está dentro dela. Exatamente, eu começo no 0. O próximo, por que o próximo não é 1? Porque o passo que eu especifiquei aqui é 3. Então o próximo é 3. O próximo, 6. O próximo, 9. O próximo não tem, porque eu já vou ter estourado o teto. Parou em 10. Então ele gera um intervalo de 0 a 9 e converte para uma lista para a gente poder ver o que está dentro. Se eu não quiser ver, se eu quiser usar justamente para fazer só uma contagem de voltas, como a gente vai usar aqui daqui a pouco, eu simplesmente deixo ele como range. Então, a linguagem Python permite que a gente solte, desprenda uma coisa que está dentro de todos os loops da sua linguagem e trate como se fosse uma entidade à parte. Dá certas vantagens. De uma forma genérica, então, como é que eu gero intervalos? Bom, de novo, são 3 parâmetros. Se eu der um parâmetro só, ele vai assumir que esse parâmetro, repetindo, é o final. Mas é frequente que eu não queira começar no 0. Eu quero especificar que eu quero começar num determinado número qualquer que me interessa. Estou vendo uma sequência, por exemplo, de idades que eu vou analisar numa tabela de um arquivo de dados que tem as idades de uma população que eu estou analisando. E eu quero que o mínimo de idade que eu veja, a sua maior de idade é 18. Então eu quero que seja 18 anos. Então eu quero que esse intervalo seja de 18 até, sei lá, até 60, de 2 em 2. Por alguma razão que o analista de dados quis, mas ele quer fazer essa estrutura. Então eu vou ter que especificar o início. Então eu sou obrigado a colocar o primeiro parâmetro. Então, a coisa fica nesta forma que a gente está vendo aqui agora. A gente passa mais para o alto. Tá? Então, um range, esse caso aqui, um range que começa em 11, termina em 21 e vai de passo de 2 em 2, o comentário está aqui do lado. O que se espera? Eu tenho um contador, nas outras linguagens a gente usa sempre um I de índice, a gente chama esse contador de índice, por isso que esse I é comum. Aqui a gente não necessariamente vai ter que usar. Ele vai começar em 11. Isso aqui é com cara de outra linguagem, A família da linguagem C, por exemplo, é desse jeito. Mas só para comparação para quem já viu. Isso aqui é o teste de final. Então, o que ele está fazendo? Enquanto essa coisa que está avançando do intervalo for menor que 21, eu continuo percorrendo a minha lista. E eu percorro saltando de quanto em quanto? De 2 em 2.
Então, esse range aqui vai começar em 11, o próximo dele vai ser 13, o próximo dele vai ser 15, assim até chegar no final. Para a gente ver o conteúdo, mas se eu rodar aqui, ele só vai dizer que é um range. Repetiu. Eu mencionei o range, ele diz, sim, isso aqui é um range 11, 21, 2. Agora, para eu saber o conteúdo, eu converto isso em uma lista. Mais de lista na próxima semana. Então, esse é o conteúdo dele. Começou em 11, o passo é 2, então o próximo é 13. O passo é 2, então é 15. O passo é 2, 19. O passo é 19. O próximo passo, seria 21. Não, então não é 21, então ele para no 19. Ele nunca chega no teto. Então, o segundo valor, pode chamar de fim, mas o melhor termo para isso é que aqui eu tenho um limite inferior, onde eu sempre começo, que pertence ao intervalo, e aqui o limite superior, que nunca é atingido pelo intervalo. O limite inferior sempre pertence ao intervalo, limite superior nunca pertence ao intervalo, e passo, de quanto em quanto ele vai pulando. Então, esta é a função range que gera sequências numéricas inteiras dentro do Python. O primeiro uso que a gente vai ver dela é no primeiro tipo de laço de repetição que existe na linguagem. Existem dois. O primeiro é dado pela palavra reservada for. Então, eu vou fazer a definição de manual é essa aqui. Como é que eu uso o for? Toda vez que eu quero um for, o que ele espera a seguir é a presença de um contador, de uma variável que vai passar por uma sequência de valores, e essa sequência de valores. Então, formalmente lá no manual fica uma coisa desse tipo. For, vamos ler como se fosse português. Para um valor de i que esteja in, o operador in aqui. A gente já passou uma vez por esse operador in, mas a gente volta e vai ver muito ele semana que vem nas estruturas de dados. Isso quer dizer que in pertence. In pertence. Então vamos ler isso aqui como para um valor in que pertence a uma coleção. Uma coleção é uma sequência, é uma estrutura de dados. Pode ser, por exemplo, definida por um range. Então, para um valor i numa coleção, 2 pontos, quer dizer, acabou aqui o comando, faça tudo que vem a seguir. Então ele vai fazer a instrução 1, 2, até a enésima instrução para cada i essa sequência. Então, se essa sequência aqui tiver 3 elementos, i começa em, sei lá, por exemplo, 2, o segundo é 4, e o terceiro é 6, ele vai fazer a instrução uma vez vai fazer o bloco de instruções uma vez para o valor 2, outra vez para o valor 4, outra vez para o valor 6. Então, isso aqui é o que define um for. Um for espera à direita dele um contador e uma coleção. Então, collection, como está aqui, é uma coleção de valores que será iterado. Voltaremos ao iterado. Iterado, basicamente, é iterar, não interar. Iterar é repetir. Tá? Então, a gente vai ter que ver que tem estruturas em Python que são iterators. Então, guardem esse nome para o futuro. E a cada vez que ele passar aqui, essa variável para definir, aqui pode ser i, mas depois chama de contador, x, qualquer coisa, ela vai assumir um valor desta coleção. Então, essa collection pode ser uma list, mas pode ser direto o range. Não precisa, porque aqui eu não quero ver, eu só quero que o controle do for saiba. Então, ele pode ser um range. Então, é comum que isso fique com essa cara aqui. Vamos passar para o alto aqui. For i em range 10, em range 10, perdão, quer dizer, para i dentro deste intervalo, eu não viu que o range é um intervalo? E como é que eu defino esse intervalo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque para antes do 10. Eu não dei passo, então o passo é 1. Então, o que quer dizer? Eu vou querer que esse i varie nesses 10 valores, do 0 ao 9, e cada vez, e quero que você repita essa instrução aqui para cada vez que ele variar. E o que é essa instrução? Que a gente já viu, é uma f-string. Está dando um print numa f-string. E a string é justamente o que é. I recebe, ou i é igual, o valor de i, o valor do próprio contador. Então, isso aqui é um outro jeito da gente ver o que está dentro do range sem usar o list.
Rodando aqui, ele vai imprimir cada valor que o i vai assumir. Rodou, olha lá, linha a linha. Lembra que cada print quebra uma linha, né? Então, aqui, ó, isso aqui foi da primeira vez que ele iterou, segunda vez que ele iterou, terceira vez, até o 9. Quando ele ia chegar no 10, ele disse, opa, o 10 é o limite superior, esse aqui tá fora, não parei. Isso aqui é percorrer uma lista, percorrer uma coleção usando um for. Veja que a gente não tem que controlar o avanço dele, a gente já deu o passo e já deu o início também, simplesmente não botando nada. Deixou o que a gente chama de default, deixou 0 e o passo foi igual a 1. Então, às vezes, é muito mais simples usar o for. Para que a gente usa o passo? Para coisas como essa, por exemplo. Eu quero fazer uma lista só com os pares entre um determinado intervalo. Ou eu quero fazer uma lista com múltiplos de 3 no intervalo. Ou eu quero fazer uma lista pulando de 10 em 10 anos dentro de um milênio que eu estou analisando numa série temporal. Então, aqui vamos fazer um jeito diferente para poder olhar. Vamos criar uma variável, que a gente vai ter um nome criativo de lista com pares. Não é para ser criativo, para deixar claro o que está acontecendo. E vamos fazer aquela conversão. Vamos fazer uma lista que vai ser construída a partir de um intervalo. E como é que é esse intervalo? Vamos lá. Ele vai começar no número 12, ele vai ter como limite superior o 21, quer dizer, o último número da sequência dele vai ser 20, e ele vai pular de 2 em 2. Então ele vai pegar todos os números de 12 a 20 com passo 2. Na prática, ele vai fazer uma lista de pares. O primeiro é par. Então o primeiro é 12. Então o segundo, como vai ser o passo 2, vai ser par também. Então ele vai fazer uma lista de todos os pares até 20. E quando ele chegar no 21, ele vai encontrar o limite superior e vai parar. Por isso que a estrutura chama lista com pares. Aqui está a menção, quando eu rodar a gente vai ver a sequência e ver se deu certo. Então exatamente, uma lista com pares. 12, começou no 12, 14, 16, 18 e 20. Então aqui eu criei uma lista. Só para fazer spoiler da próxima semana, o tipo é lista. Dessa conversão aqui, do type. Aqui em cima a gente iterou, a gente percorreu, a gente fez o loop, a gente fez o laço de repetição direto no range. A gente pode fazer na lista também. Ó. Exatamente. For, agora o meu contador aqui, eu não vou chamar de i, vou chamar de num. Então, para esse num, com valores que pertencem, com valores que vão pertencer a essa lista com pares que eu acabei de fazer aqui em cima, 2 pontos. Ou seja, definir o fim do comando. Qual é o escopo? O escopo é a próxima instrução. Se eu quisesse que ele fizesse mais coisas, mantenha o escopo, mantenha o alinhamento. Aqui não, ele vai fazer só uma linha. Print, num, não recebe num. É a mesma coisa daqui em cima. Print F, só que agora ele vai percorrer uma lista. Ali ele percorreu um range. Rodando. Num 12, 14, 16, 18, 20. Aqui eu estou imprimindo, mas vocês podem imaginar que eu posso estar querendo fazer qualquer conta com esses valores. Vai ser frequente isso acontecer nas matérias de análise de dados lá para frente, quando eu precisar percorrer uma sequência de valores de uma tabela. Os loops são fundamentais em qualquer linguagem de programação. São tão comuns que aqui está marcado. Né? O pessoal que tem experiência com outras linguagens, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma coisa desse tipo. É um if, né? Se esse número é igual, né? Se ele já tiver isso aqui, na verdade é um for também, né? Então, o if está aqui para dizer, faça isso ser for. Similar, fica similar. Há um início, há um fim e há um passo. Então, comando for em Python é o primeiro jeito de você fazer um loop. E ele é feito frequentemente usando um range. Um range é um intervalo. Esse intervalo é definido com início e com limite superior. Esta é a primeira forma, eu diria que é a forma que é mais comum de se usar loops em Python. Existe outra. Existe outra que é onde ela é mais clara, talvez, mas talvez dê um pouco mais de trabalho. De novo, 2 ferramentas na mesa para que vocês escolham a que acharem melhor.
A ideia do while já é um pouco mais aberta. O while, ao pé da letra, enquanto. Faça alguma coisa enquanto. Então a gente pensa isso aqui, essa linha aqui, de letras, faça o que estiver no escopo aqui embaixo, enquanto isto aqui for verdade. Olha de novo a expressão lógica que a gente viu no if sendo usada, mas agora num loop de repetição. Porque o que ele vai fazer é fazer uma vez e verificar se isso aqui é verdade, verificar se isso aqui é verdade. Enquanto isso aqui for verdade, ele está fazendo o bloco do escopo embaixo. Quando isso aqui se tornar falso, ele para de fazer. Note que no for a gente não se preocupava com isso, porque a gente já tinha ali feito a lista de valores. Quando chegasse no fim da lista, no fim do range, no fim do intervalo, acabava. Aqui não. Aqui eu tenho que controlar. Se eu não fizer dentro do escopo alguma coisa que mude essa estrutura aqui, esse teste, esse loop não acaba nunca. Então, obrigatoriamente aqui, nesse escopo, eu tenho que mexer no valor daquilo que é testado aqui em cima. Senão, a gente cria o que se chama de um loop infinito. Ele vai ficar rodando enquanto isso aqui for verdade. Se esse i não mudar nunca, e se ele for menor que 10, ele vai executar para sempre. A máquina, o script vai ficar parado ali, travado ali. Da mesma maneira, se eu iniciasse esse i aqui com 11, ele não executaria nunca. Porque i começa com 11. Eu digo, enquanto o i for menor que 10, opa, mas o i já não é menor que 10. Então ele não executa isso aqui nunca. Desse jeito que eu acabei de alterar aqui, se eu rodar, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque enquanto o i for menor que 10. I é 11, tá bom, então vamos começar com i de 0. Bom, i é igual a 0. Então, olha só, aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é setar a mesma coisa que você estava lá no for, que é o início. Então, mas agora eu controlo o índice. Então, enquanto o i for menor que 10, e aqui é o limite superior. Se eu usar aqui menor, eu estou tendo o mesmo comportamento do range, enquanto for menor. Porque quando chegar igual, eu paro, eu não faço. Se eu quiser mudar esse comportamento, eu posso botar menor ou igual. Aí ele já não vai se comportar como range. Ele vai incluir o 10. Mas eu não quero, eu quero fazer exatamente como range. Então, tira o igual. Então, começa em 0 e vai enquanto isso aqui for verdade. Ou seja, e vai de quanto em quanto? Depende. Agora você, o programador, é responsável por alterar esse i. Aqui dentro está este comando aqui. I mais igual esse comando, só como comentário, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer i recebe i mais 1. É a mesma coisa. Ou seja, eu estou incrementando o valor de i. Então, o que esse while está fazendo? Começa com 0, enquanto for menor que 10, você escreve o valor de i na tela. Aqui, e recebe do mesmo jeito que a gente fez ali em cima. Mas eu não posso esquecer o seguinte, anda o i para frente. Ah, mas eu não quero andar mais, eu quero mudar o passo agora de 1. Muda para 2 aqui. Agora ele vai de 2 em 2. 5 em 5. Mas para ficar igual que estava ali antes, de 1 em 1. Então, se eu rodar isso aqui, o que a gente espera? Que ele comece em 0, vai escrever o 0, depois vai escrever o 1, né? E não vai escrever o 10, porque quando ele chegar em 10, isso aqui não vai ser verdade. Então ele vai parar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ele não chega no 10. Então o while, internamente, é a mesma coisa que eu percorrer um range. Só que aqui eu tenho mais acesso ao controle, às variáveis que eu criei. E sou responsável por ela também. Às vezes é mais fácil fazer besteira. Mas é mais explícito, mais aberto. São dois tipos de laços que existem em quase todas as linguagens que são usados conforme o caso. E em Python não há diferença. Nós temos o for, geralmente usado com range, e o while, onde a gente é responsável pela conta. Fazendo um exemplo só usando o while aqui. Exemplo só de código básico.
Por exemplo, se eu quiser somar... Não quero gerar código. Se eu quiser somar todos os números do intervalo, posso fazer do jeito que está ali. Em vez de simplesmente dar um print no valor, vamos fazer um somatório. Um somatório é um algoritmo básico, fundamental de qualquer programação. Então, vamos chamar de vamos chamar de num. Vamos começar em 1 e 0. Vamos dar um máximo. Chamar de max. Vamos chamar de máximo. Chamar de máximo mesmo. Notem que eu continuo evitando os acentos. Vamos dar um máximo 100. Eu esqueci de desabilitar o código de novo. Eu não quero isso que ele está fazendo. Não, eu quero... Vamos criar uma outra variável para guardar a soma dos números. Então, eu vou criar uma soma e vou começar lá com 0. Como a nossa IA já é xereta e ela sabe o que eu vou fazer, ela está fazendo o algoritmo que é muito conhecido, um somatório. Então, eu comecei em 1, tenho um máximo em 100, tenho uma soma em 0, e aí eu vou fazer o while. A soma for menor que o máximo, não quero menor, eu quero menor ou igual. O máximo incrementa a soma, incrementa o 1 e soma, não vou fazer o contrário. Eu quero que leve em consideração o primeiro número, porque aqui eu vou mudar o número de 0 para 1, para ficar mais realista. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando os 100 primeiros números. Esse é o problema do Gauss, que é histórico aí. Então, começa em 1, vai até 100, incluindo 100 diferente do range. Por quê? Porque eu botei o menor igual. Se eu tirasse esse igual aqui, esse é igualzinho ao range. Tá? Ao máximo e fazer uma soma. A soma está em 0. Cada vez que ele passar aqui nesse bloco, ele vai pegar o valor de num e jogar dentro de soma. Lembre-se, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever soma, recebe, soma, mais num. E aqui eu incremento o número. Então, a primeira vez que ele passar vai valer 1, e soma vai receber 1. A segunda vez que ele passar, num vai valer 2, e soma vai receber 1 mais 2, 3. Terceira vez, o num vai valer 3, soma vai receber 3 mais 3, 6. Isso ele vai fazer até quando? Até bater 100, inclusive, porque eu fiz menor ou igual. Só quando ele chegar a 101 é que ele vai parar. E aí ele vai mostrar a soma. Para quem conhece a fórmula, já sabe o resultado. Onde é que eu errei? Errei, provavelmente, indo nas águas da IA. Não é nada de soma aqui que eu quero. Eu quero enquanto número, máximo. Agora sim. Começa em 1, máximo. Enquanto o num não atingiu o máximo, não soma, não sei onde é que é essa soma. Eu acrescento na soma, faço o somatório e ando. Agora sim, 5.050 dá o valor. É básico, pode ser conhecido, mas é só para deixar bem clara a diferença entre o while e o for. São os dois loops, são os dois laços de repetição, são as duas formas de você iterar, repetir em Python. A partir daqui, as aplicações vão ficar mais interessantes nas estruturas de dados que começam a ser vistas na semana que vem. Da mesma forma, eu não vou resolver exercício hoje, mas vou deixar uma segunda lista de exercícios no Moodle para entrega daqui a 14 dias também, tá? Dia 28, porque semana que vem vence a primeira. Vocês vão ver que a primeira lista já tinha alguns exercícios que agora a gente já cobriu. Essa próxima lista, ela é também básica, ela para em loops. A gente não está indo ainda muito além dentro das estruturas. Mas a nossa ideia é ir gradualmente mesmo. Então, por hoje, a gente vai ficar então em condicionais, no primeiro vídeo, e os dois tipos de laço de repetição aqui nesse segundo vídeo. Os exercícios estão no Moodle, nós voltamos a nos encontrar semana que vem. Boa noite.